Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. Eu me chamo Leandro Alves e hoje nós vamos estudar sobre fração com adição e subtração. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já vai deixando um like, se inscrevendo no meu canal, porque hoje você vai aprender de vez esse assunto, passo a passo. Não se preocupem pessoal, fração é muito fácil. Apenas fique até o final do vídeo para que você possa acompanhar e arrasar na resolução dos exercícios. Então pessoal, vamos para a aula, vem comigo. Aqui nós temos adição de duas frações. Só para relembrar, esse número que está aqui em cima é o nosso numerador e esse número aqui de baixo é o nosso denominador, tá? Quando nós temos os denominadores iguais, a gente vai manter o denominador e vai somar os numeradores. Logo, aqui é a resposta. Muito simples. Aqui nós temos subtração de fração. Como o nosso denominador é igual, a gente vai manter o denominador e vamos subtrair o numerador. Olha só o sinal de subtração, tá? Então vamos subtrair. Resposta, 1/4. Muito simples. Agora, nós temos aqui uma expressão de fração. Como o nosso denominador é igual, a gente vai manter o denominador e vai calcular os numeradores, tá? Como nós temos subtração e adição, nós vamos começar pela que vier primeiro na ordem de leitura, logo pela subtração. 7 menos 2 é igual a 5, 5 mais 4 é igual a 9, logo aqui é a resposta. Viu pessoal? É muito simples calcular fração com adição e subtração com o mesmo denominador. Agora nós vamos para alguns exemplos com denominadores diferentes, aonde está a grande pedra no sapato da maioria dos alunos. Vem comigo. Então pessoal, vamos resolver agora essa fração com denominadores diferentes, tá bom? Logo, a gente não pode manter o denominador e somar os numeradores. Por quê? Porque o nosso denominador é diferente, não é igual. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é achar o denominador comum entre 2 e 4, tá bom? E para fazer isso, a gente pode usar duas formas. Primeiro, nós devemos lembrar dos múltiplos de 2 e os múltiplos de 4, tá bom? Quais são os múltiplos de 2? É 2... 4, 6, 8, 10 e são infinitos, tá? Quais são os múltiplos de 4? 4, 8, 12, 16 e são infinitos também, tá bom? Olha só, qual é o denominador comum entre eles dois? O mínimo, tá? É o número 4 aqui, ó, o que se repetiu, tá bom? O número 4. Ah, professor, mas tem outros números que se repetiu, o 8 com 8, mas a gente quer achar o mínimo múltiplo em comum, tá bom? Então tem que ser o mínimo. Então o nosso denominador comum é 4. Vamos agora usar o método MMC, tá bom? MMC para descobrir o denominador comum entre 2 e 4. Aqui nós vamos dividir por 2, tá? 2 vai dar 1, o 4 vai dar 2. Vamos continuar dividindo por 2, 2 por 2 dá 1, e aqui 1 eu vou só baixar, tá? E agora para achar o denominador comum é só multiplicar aqui, é igual a 4. Logo, está provado que o nosso denominador comum entre 2 e 4 é 4, tá bom? Então, eu vou colocar aqui 4 e 4, que é o nosso denominador comum. Agora, nós vamos fazer o processo de equivalência. O que é isso? Nós vamos achar a fração equivalente para poder colocar aqui, tá bom? Por quê? A gente não pode pegar esse 1 e esse 2 e apenas colocar, porque isso vai dar erro, vai dar errado, não tem calma, tá? Vamos pensar da seguinte forma. Esse 2 virou 4, certo? Para ele virar 4, o que foi que eu tive que fazer? Multiplicar por 2. Ele virou 4. 2 vezes 2 é igual a 4.
Se eu multipliquei aqui o denominador, logo, obrigatoriamente, eu tenho que multiplicar o numerador em cima. Se eu multipliquei embaixo, tenho que multiplicar em cima. 1 vezes 2 é igual a 2. Tá? Então, essa é a minha fração equivalente. Por quê, professor? Para a gente não alterar o resultado no final. Esse é um método diferente, apenas para facilitar, mas a gente não está alterando o resultado no final. Tá bom? Aqui da mesma forma, esse 4, para permanecer 4, foi multiplicado por 1. Logo aqui a gente multiplica por 1, que vai permanecer 2 da mesma forma, tá? Agora sim, a gente tem um denominador igual. Então, dá para fazer agora, manter o denominador e somar os numeradores. Tá aí a resposta. Viu, pessoal, como é simples? Mas tem outro método mais simples ainda. Olha só. Vamos repetir aqui essa fração, tá? Então, eu vou colocar aqui, vou repetir ela. Olha só, vamos multiplicar aqui reto, tá? Multiplica, vai ser igual 2 vezes 4 é igual a 8. Vamos multiplicar em cruz agora, ó, cruzado. 2 vezes 2 é igual a 4, vou colocar o 4 aqui. 4 vezes 1 é igual a 4, vou somar aqui. 4 mais 4 é igual a 8. Tá aí o resultado. Ah, professor, mas deu diferente. É simples, pessoal, porque aqui a gente fez direto e a gente não achou o mínimo. A gente achou depois do mínimo. Olha só, tem 8 aqui, 8 aqui. Só que é comum também, só que não é o mínimo. E para a gente chegar no mínimo é só dividir por 2, que vai ser igual a 4 e a 4. Logo, aí está o mesmo resultado. Super simples. Vamos para o próximo exemplo? Vem comigo. Então, pessoal, vamos para mais um exemplo? Vem comigo. Agora nós temos o exemplo de fração com subtração e denominadores diferentes, tá bom? Logo, a primeira coisa que a gente precisa fazer é achar o denominador comum entre 2 e 7. E para isso nós vamos usar o MMC, tá bom? Vamos lá. MC de 2 e de 7. Vamos lá. Aqui a gente vai dividir por 2, tá? 2 por 2 é 1. O 7 não dá para dividir. Como é que a gente faz? Quebra no meio, 3,5? Não. Você baixa o 7, tá bom? Agora, o 7 dá para dividir por quanto? Por 7. Aqui vai ser 1 e aqui vai ser 1, tá? Agora, é só multiplicar aqui que a gente vai achar o denominador comum entre 2 e 7. Que é igual a 14, tá? Então, nosso denominador comum entre 2 e 7 é igual a 14. Colocar 14 aqui e 14, pois é o nosso denominador comum, tá? Agora vamos fazer o processo de equivalência, tá bom? Esse 14, ele era 2 e virou 14. Para ele virar 14, teve que ser multiplicado por quanto? Por 7. Se eu multipliquei por 7 aqui, obrigatoriamente tem que multiplicar em cima. 1 vezes 7 é igual a 7. Esse 14 aqui, ele era 7. Para virar 14, eu tive que multiplicar por quanto? Por 2. Se eu multipliquei por 2 aqui, eu também tenho que multiplicar aqui em cima no numerador, tá? 3 vezes 2 é igual a 6 e é subtração. Agora nós temos o denominador igual. É só responder agora. Vamos manter o denominador e subtrair os numeradores. É igual a 1. Então, pessoal, aqui está a resposta. Muito simples, muito fácil, tá bom? Vamos para mais um exemplo? Vem comigo. Então, pessoal, vamos para mais um exemplo. Olha só, aqui nós temos uma expressão de fração, porque nós temos adição e subtração, tá ok? E todos os denominadores são diferentes.
Então o que a gente precisa fazer é achar o denominador comum entre 12, entre 4 e entre 8, tá bom? Você já consegue responder isso no seu caderno? Dá um pause no vídeo e tenta responder e depois confere aqui com a resposta, ok? Vamos lá. Para a gente descobrir o denominador comum entre eles, a gente vai usar o MMC, tá bom? Então vamos descobrir o MMC de 12, 4 e 8. 12, 4 e de 8. Vamos lá. Todos os números dá para dividir por 2. 12 por 2 dá 6. 4 por 2 dá 2. 8 por 2 dá 4. Dá para dividir por 2 de novo. 6 por 2 é 3. 2 por 2 é 1. E 4 por 2 é 2. Dá para dividir por 2 novamente. 2 por 2 dá 1. 1 eu vou apenas baixar. E o 3 eu vou repetir. Tá bom? Agora sim, vamos dividir o 3 por 3. 3 por 3 dá 1. 1 eu vou só baixar e 1 eu vou baixar aqui. Agora, para nós acharmos o denominador comum entre eles, a gente vai multiplicar aqui. Ok? Vamos multiplicar e multiplicar. 2 vezes 2 é igual a 4. 4 vezes 2 é igual a 8. 8 vezes 3 é igual a 24. Tá bom? Então, nosso denominador comum é igual a 24. Vamos colocar aqui 24. Agora vamos fazer o processo de equivalência. Tá bom? Vamos fazer o processo de equivalência. Para a gente poder encontrar a nossa fração equivalente. Se o denominador trocou, logo o numerador também tem que trocar, tá bom? Vamos lá. Esse 12, para virar 24, tive que multiplicar por quanto? Por 2. Se eu multipliquei embaixo, logo eu tenho que multiplicar em cima. 3 vezes 2 é igual a 6. Esse 4, para virar 24, tive que multiplicar por quanto? Por 6. Se eu multipliquei embaixo, logo eu tenho que multiplicar em cima. 1 vezes 6 é igual a 6. Esse 8, para virar 24, tive que multiplicar por quanto? Por 3. Se eu multipliquei embaixo, logo eu tenho que multiplicar em cima. Tá? Então aqui vai ser 3. Vamos colocar aqui os sinais. Aqui é a adição e aqui é subtração. Agora ficou fácil, professor. É só manter o denominador e calcular os numeradores, tá bom? 6 mais 6 é igual a 12, menos 3 é igual a 9. Tá aí o resultado, muito fácil. Pessoal, muito obrigado por ter ficado até aqui nesse vídeo. Se você gostou, deixa aqui nos comentários. Deixa aí se você conseguiu chegar nesse mesmo resultado, ok? E já vai deixando o seu like, se inscreva no meu canal e até o próximo vídeo. Fui!